Oi, gente, tudo bem? Que saudade, hein? Fazia tempo que a gente não se via. Fazia um bom tempo já que eu não fazia vídeo. Acho que ontem ou anteontem que eu postei um vídeo. E aí hoje a gente vai falar uma coisa muito importante a respeito da bombinha, tá? Para uso canino. E vou explicar para vocês como é que eu cheguei nessa bombinha, o porquê que o meu pincher tá usando bombinha, tá? E como é que eu faço para usar o adaptador para fazer a bombinha nele, para que ele consiga inalar o ar que sai da bombinha, né? Então, assim, deixando claro para vocês aqui que eu não sou uma veterinária, eu vou contar para vocês a minha experiência, né? E dividir com vocês o que eu estou vivendo hoje e contar para vocês como é que eu cheguei nesse ponto, tá? Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, tá? Se puder, compartilha. O like é muito importante para que o YouTube recomende o vídeo para outras pessoas olharem também e conseguir se esclarecer melhor. Então, se vocês puderem, tá? Deixem o like nesse vídeo e vamos lá pro vídeo, tá? Bom, gente, então assim, ó, o que que aconteceu? O meu pincher começou a ficar ofegante, começou a ficar... Parecia uma falta de ar, né? E eu notei aquilo ali e cada vez foi ficando pior, cada vez pior, parecia que ele estava afogado, sabe? Afogado numa secreção, assim, como quando a gente tá muito gripado, sabe? Com coriza, com o nariz escorrendo. E ele espirrava horrores. Por exemplo, eu chegava da rua, e isso acontece até hoje. Eu chego da rua e ele tá dentro de casa. Quando eu entro, ele pelo menos uns 5 espirros ele dá, sabe? Ele tem uma alergia muito grande dos aromas, dos cheiros que vêm da rua, né? Das essências que a gente traz no corpo, enfim, poeira, tudo, né? Só que essa secreção foi ficando cada vez pior, até chegar num ponto dele inchar o focinho, tá? O canal aqui do nariz. E ele inchou tanto que ele ficou igual um Bull Terrier. E aí me chamava a atenção que eu levava a mão e ele gritava. Claro, ele tava com uma inflamação horrível, né, nas vias aéreas. Aí eu fui, levei ele na clínica veterinária, e na clínica veterinária, depois de alguns exames que ele fez, né, uma bateria de exames, chegou-se à conclusão de que ele estava com rinite crônica, rinite alérgica, tá, e infecção respiratória. Foi tratada a infecção respiratória e a rinite crônica e a rinite alérgica. Ele toma 2 remédios, tá? E ele faz o uso das bombinhas, né? E eu vou dizer para vocês assim, ele tinha uma tosse crônica horrível. E eu levei ele em várias clínicas e todas as clínicas diziam assim: ele tem insuficiência cardíaca. Ele tem insuficiência cardíaca. E aquela tosse não parava nunca. E eu já estava assim muito apavorada, sabe? Entrei com medicação para insuficiência cardíaca por 2 vezes, né? Essa tosse aliviava, mas não passava, tá? E por incrível que pareça, depois que eu comecei o tratamento para renite e sinusite, aliviou muito a tosse dele e hoje ele praticamente não tosse, tá? Então foi receitado para eles assim, ó, para ele assim, ó, ele é um pincher, tá? Ele tem 8 anos e ele pesa 5 quilos, tá? Então eu dou para ele hoje essa bombinha aqui, ó, chamada Clenil HFA 2000 MCG. Essa bombinha, gente, ela é uma bombinha bem cara, tá? Ela é uma bombinha que o SUS não dá, tá bom? Não, até parece que dá, se eu não me engano dá. Mas aí, no caso, fica ruim, entendeu? Porque no caso a bombinha teria que ser pra mim e eu não uso a bombinha, então como é que eu ia pegar uma bombinha no SUS pra ele, né? Então não tem como. Então a veterinária
da receita dessa bombinha e a gente compra essa bombinha na farmácia, tá? É uma bombinha que trata essa infecção respiratória que ele tem, né? E essa rinite e sinusite. E junto com essa aqui é dado para ele também Aerolim. Aerolim, o mesmo Aerolim que a gente usa quando precisa usar uma bombinha, né? Lembrando que essa Clenil aqui, ó, as duas são de uso humano, não são de uso veterinário, né? Então, o que que acontece? Eu faço uma Clenil de manhã, um jato, e um jato à noite. E essa aqui, que é a Aerolim, um jato de manhã e um jato à noite, tá? Então, assim, ó, isso aqui, pra gente, é muito bom e muito fácil de fazer uma bombinha, porque a gente sabe que tem que colocar a boca ali e inalar, né? Só que pro cão, isso é muito diferente. Ele não assimila fazer esse tipo de coisa, né? E tem adaptadores que tu coloca na ponta, né? E esses adaptadores são caros, eles não são os adaptadores baratos, né? São adaptadores, inclusive, que se usa para criança. Quando a gente faz bombinha em criança, a gente compra o mesmo adaptador pro pet, tá? Então, assim, o que que eu fiz na minha casa para não gastar dinheiro com adaptador, tá? Eu, como ele é pincher, ele é pequenininho e ele tem o focinho fino, eu peguei uma garrafinha dessas de refrigerante pequenininha, sabe? Essas que é 99 centavos, assim, a garrafinha, sabe? Tem de Guaraná, Coquinha, essas pequenininhas, sabe? Fininha. E eu cortei ela, vou mostrar pra vocês assim, ó. Eu cortei ela na ponta aqui, onde é o, no caso, a tampinha da garrafa, né? E cortei ela no comprimento do focinho do meu pet, tá? Que no caso é um pincher, é pequenininha, né, a garrafinha. Deu super certo. Então eu acoplo aqui, ó. Ó. E ela fica fixada. O que que eu faço? Coloco o focinho dele aqui e inalo a bombinha, tá? Isso dá para as duas bem certinho, tá? Ó, fica bem encaixadinha direitinho, ó, tá? E ele consegue inalar todo o arzinho que sai das bombinhas, tá? Então assim, ó, isso aqui ajudou muito porque a tosse que ele tinha era uma tosse horrível, sabe? E por incrível que pareça, depois que ele começou a usar as bombinhas por prescrição médica, aquela tosse horrível foi embora. E eu vejo muito, gente, muito vídeo. Inclusive eu procurei muitos vídeos aqui, né, no YouTube para mim tentar entender o que que era aquela tosse que ele sentia, que ele tinha. Era uma tosse horrível, sabe? E é uma tosse que se tu não tratar assim, ó, o animal definha, porque ele não consegue reagir, ele só tosse, sabe? E aí eu vi assim, ó, a gripe canina não se enquadrava ao que ele estava sentindo, sabe? Eu tenho outros cães dentro de casa e esses cães não sentiam a mesma coisa que ele, sabe? Não é uma coisa que passava de um pro outro, sabe? Era uma coisa dele mesmo. Esse espirro dele mesmo, ele espirra muitas vezes, 5, 6, 7 vezes sem parar quando a gente vem da rua, como eu falei pra vocês, tá? E então, assim, ó, lógico, eu entrei com a medicação, que foi comprimidos, né? Porque no início ele tava com infecção respiratória já. E aí, depois que eu entrei com os remédios, que aliviou, nós entramos com as bombinhas. E assim, ó, foi super certo. Hoje deu super certo. Hoje ele tem uma vida ótima, sabe? Ele ainda é meio ofegante, ele ainda toma remédios, né? De uso contínuo. Outros não.
Tem épocas igual o ser humano, aonde tá frio demais, ele se ataca da rinite, sabe? Se tem umidade demais, ele se ataca da rinite. E isso é assim, é uma vida igual a nossa, para ser cuidada mais do que a nossa, porque eles não conseguem falar, né? Eles não sabem dizer o que eles têm. Então, aquele tino, aquele estalo, quem tem que ter é a gente. E assim, ó, nós não conseguimos fazer um tratamento tirando da cabeça da gente. Esse tratamento ele tem que vir de uma pessoa que conheça, de uma clínica veterinária. Esses remédios que eu estou mostrando para vocês aqui, como eu já falei a respeito de outros aqui no canal, que ajudaram eles muito, esses remédios eles foram prescritos pela veterinária, né? E foram remédios que ajudou muito, muito, muito eles, mas cada caso é um caso, tá? Talvez cada veterinária tenha uma visão diferente. E o que o meu cão tem hoje é rinite e sinusite crônica, tá? E não temos o que fazer, é tratar e continuar da melhor maneira possível, prolongando a vida dele, para que ele tenha assim uma qualidade de vida boa. Um detalhe, gente, ele sempre comeu, ele nunca deixou de comer, sabe? Isso foi muito bom, ajudou muito, né? Eu corri muito rápido quando eu vi que ele estava muito ruim. E eu queria deixar essa dica para vocês, principalmente desse alongador aqui, ó. Aí o que que vocês fazem? Se for um cão grande, tá? Um animal grande, cortem a garrafa de 1 litro. A garrafa, não, a garrafa PET no caso, né? Que de 1 litro, aquela que é pouco maior que essa aqui. Não aquela bem grandona de 3 litros. A de 1 litro ou de 1,5 litro para que encaixe direitinho no focinho para o cachorro poder inalar essa fumacinha. Porque aqui, ó, a bitola é a mesma para todas as garrafas. Então ela vai encaixar sempre aqui dentro. Aí, claro, vocês apertam um pouquinho, né? E, e coloquem assim, ó, pronto. É excelente, ótimo. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Tirado alguma dúvida. Qualquer coisa, deixa nos comentários as dúvidas de vocês, tá? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Nós vamos voltar com outros vídeos ajudando, tá? Inclusive eu vou fazer um vídeo para vocês dele fazendo nebulização, gente. A coisa mais linda desse mundo. Nebulização, quietinho, coisa mais abençoada, tá? Um beijo para vocês. Fica com Deus e a gente se vê por aqui, tá? Tchau.